podia começar a falar primeiro sem que a gente desse uma paradinha, nesse início mesmo, né? Fechássemos os olhos e procurássemos trazer a imagem de Padre Pio à nossa mente. Isso vai facilitar a conexão com esse espírito cósmico. Eu quero dar esse codinome. Padre Pio é um espírito cósmico. E por ser um espírito cósmico, tem a sua consciência presente em todos os lugares. O espaço, o tempo, não são limitações para espíritos cósmicos. Então vamos nos conectar e rogar que Ele, a cada um de nós especificamente, que Ele possa trazer a cada um de nós as nossas vidas, e através de nós as vidas que são a nós ligadas, e através das vidas que são a nós ligadas a outras e outras, para que entendamos que esse nosso planeta é uma casa, é uma morada, num universo que cada dia mais nos assombra com seu tamanho, e que só podemos entender isto, a grandeza do universo, entendendo a grandeza que vive dentro de nós, como filhos, filhas, seres que promanam desse Criador. Que Ele nos auxilie, portanto, nesse encontro de hoje. Gente, eu já falei aqui, mas é muito importante a gente ressaltar. A casa se chama Casa de Padre Pio por um comando que não veio da minha mente, da minha ideia. Nós temos pessoas aqui que compartilharam conosco desde o início a nossa caminhada. E me dá saudade, né? Lá da Gávea, quando a gente se encontrava lá com o Maurício tocando Yogananda, e a gente falava de Padre Pio cantando as músicas de Yogananda. Então, essa semente de uma percepção não é ecumênica, eu não gosto dessa palavra, que ecumênico parece de igreja. É uma percepção que transcende a religião para buscar a espiritualidade, que é una em qualquer manifestação, em qualquer linguagem, ainda que tenha a veste de uma religião. E lá na Gávea a gente custou, gente, porque eu tive, já contei aqui para vocês, um contato com o Padre Pio, através de um livro que eu ganhei de um irmão companheiro lá do lar de Frei Luís, o Salvatore Odiano, que tinha uma ligação muito grande, né, com a Itália, e me deu um livro em italiano. E eu olhei aquele livro, olhei aquele padre, nunca o tinha visto. Falei, que interessante, né? E guardei. Nem procurei saber muito se ele era estigmatizado ou não. Naquele momento no Frei Luís eu passava por um processo que iria me levar a deixar o Frei Luís. Por muitas razões, inclusive pela razão de entender que ali eu não conseguia, nada contra a casa, uma maravilhosa casa que eu amo muito, a expressão daquilo que começava a vir a mim, uma expressão de espiritualidade. E acabou que 2 anos depois estávamos na Gávea, estávamos naquele momento ainda quase família, nos reunindo, né? Família que eu quero dizer com poucas pessoas, que continuamos sendo família hoje cada vez mais, e cantávamos mas não tínhamos nome, né? O nosso primeiro documento, que saiu por escrito, colocou uma lista de nossos mentores, e Padre Pio estava lá, tadinho, na humildade. Eu acho que não era o último da lista, era o penúltimo. Falávamos de Yogananda, de São Francisco, de Frei Luís, de vários santos de todas as religiões. E veio o Padre Pio. Eu tinha posto o Padre Pio ali, porque nesse intervalo de saída do Frei Luís, depois de guardar o livro que eu tinha ganho do Salvatore, eu tive um fenômeno na minha casa, dormindo em casa, eu ouvi um grande barulho num quarto ao lado, onde eu tinha estantes, uma estante eu guardava meus livros, e esse livro que eu tinha posto, imaginem, a gente quando quer um livro, lê muito nas prateleiras baixas, ele estava numa prateleira mais alta. Encaixado em todos os livros, ele saiu de lá, caiu com um estrépito, que me fez acordar, e eu vi que era o livro do Padre Pio. E pela primeira vez eu li a dedicatória do Salvatore Odiano, que era muito querido de todos nós. E ali estava dito na dedicatória dele que Padre Pio te ampara em todos os projetos. E em seguida eu tenho um sonho com o Padre Pio, me dizendo, andiamo. E assim Padre Pio entra na minha vida, e eu tenho certeza que não foi a primeira vez. Ele simplesmente despertou uma memória antiga que estava lá guardada, e aí Padre Pio se apresenta como uma entidade que quis fazer naquela casa humilde talvez o que ele não tenha podido fazer na sua vida, porque ele estava dentro de uma missão que era específica dentro
de uma religião, a religião católica. E é disso que a gente começa a falar agora com vocês. Padre Pio, certamente, como espírito cósmico, para nós que acreditamos em encarnação, viveu muitas vidas. Vidas anteriores, das quais eu vou falar um pouquinho depois, eu tenho informação de algumas, e vinha encarnado naquele momento no mundo com uma missão muito específica, dentro de uma religião específica, que era a religião cristã católica. Se a gente observa, eu gosto muito de fazer isso aqui, se a gente observa a cronologia, o tempo e o espaço daquele momento da civilização ocidental, desde o século XIX, quem está com a gente sabe que eu repito isso muito aqui, várias vezes repito isso, o século XIX é um divisor de águas na civilização ocidental. E como o tempo é nada, parece que foi há muito tempo, não, mas o século XIX está aqui, e o século XXI, onde nós estamos, está aqui, tudo está no grande agora. O que houve no século XIX foi uma oferta à humanidade, uma proposta para que avanços científicos, avanços, podemos dizer assim, na visão espiritual, vindas pelo espiritismo, pela teosofia, pelas tradições orientais que foram trazidas pelos avatares como Yogananda, Vivekananda, alguma ressurgência da espiritualidade dentro do Islã pelos Baha'is, já existia essa espiritualidade nos Sufis, né? A Kabbalah que ressurge também, então fervilhou. E na religião católica, eu sempre digo isso, esta renovação foi comandada pela percepção de que o amor, o poder do amor, deveria substituir com muita intensidade o foco que era dado pela religião católica nas ações penitenciais, no sofrimento obrigatório, na necessidade do sofrimento, naquilo que era, para a visão que era passada ao povo, uma determinante absoluta para se atingir o paraíso. O dinheiro era colocado de lado e o dinheiro acabava na mão dos sacerdotes, não se podia ter nenhum movimento no mundo, era tudo algo para que nossos pecados, já perdoados por Jesus, pudessem nos levar ao paraíso, mas começou a ter uma mudança muito grande. No século XVII, no século XVIII, a devoção ao Sagrado Coração e, mais do que tudo, no século XIX, as aparições da Mãe. Aparição sempre a mulheres, aparição sempre a meninas, na verdade, né? Adolescentes, ou depois, no século XX, onde a gente vai começar a falar de Padre Pio, em Fátima, as crianças. Esse fervilhar do século XIX, eu entendo como uma oferta do plano espiritual superior, porque o universo é infinito, os planos de vida são infinitas, àqueles que construíam a civilização no mundo. Uma proposta de entendimentos que uma sociedade poderia ser mais justa, de entendimentos que a espiritualidade poderia tomar outras formas que não aquelas de oprimir os seus fiéis ou devotos, e uma oferta, melhor dizendo, a apresentação de verdades científicas que mudaram. E eu quero dizer que mudaram mais ou menos, porque tanto a teoria de Einstein quanto a mecânica quântica, tão falada hoje e continua ainda tão pouco conhecida, porque pouca gente sabe o que seja efetivamente a mecânica quântica, mesmo aqueles que a estudam, porque ela traz surpresas a cada dia, a ciência abria portas para se integrar também à espiritualidade. Ora, nós tínhamos um cenário histórico, geográfico, né, social, e havia uma necessidade de entidades descerem a esse plano, em todos os níveis. E na Igreja Católica, como eu disse, secundada pelas aparições de Maria, havendo uma transformação de uma visão do catolicismo para que entendesse o poder do amor e entendesse um fator muito delicado dentro do catolicismo que levou uma teologia que eu acho que imperfeita, né? Mas que tem dentro dela uma semente de poder enorme, porque foi isso que eu acredito que o Mestre veio trazer à Terra. Quando aparece o Espiritismo revivendo no Ocidente a visão das reencarnações, que fora tão comum,
e continuava comum no Oriente, no budismo, enfim, na tradição védica, mas que fora tão comum na própria época do Cristo, a Kabbalah, por exemplo, a reencarnacionista, o Espiritismo traz ao Ocidente a visão da reencarnação, da comunicação entre os planos, e aquela visão de que o Cristo, Jesus, na cruz, pagara os nossos pecados e que gerou uma teologia imperfeita, seria revivida na sua semente verdadeira, baseada numa visão ao contrário de imperfeita, muito profunda, da superação dos karmas pelo poder do amor e, vamos chamar aqui, falta de outro nome, do poder da graça, no sentido de um estado de graça atingido integralmente e internamente por cada um de nós. Muito bem. O catolicismo estava se direcionando para isso, demonstrando que era possível, sim, que um ser intercedesse por outro, que um ser pudesse, vamos usar agora uma mistura de linguagens, que é o que a gente pode fazer aqui nessa casa, né? Na nossa Constituição, que nos dá liberdade para isso, um ser pode absorver estruturas kármicas do outro. Quando? Quando este ser, tem a condição consciencial para tal. E qual é esta condição? Quando ele se compreende unificado a todos os seus irmãos num nível radical. Radical vem de raiz. No nível da raiz, a unidade é indiscutível. E é na raiz, como a árvore, que possui a unidade, ainda que a raiz se abra, mas a unidade da árvore está ali com seus galhos, ramos, mas a unidade prevalece. Então, uma consciência desperta, uma consciência santificada, portanto, seja qual for, em que nível ou em qualquer tradição que ela esteja, os santos pertencem a todas as tradições espirituais, seja essa tradição incorporada a uma religião organizada ou não, ou o santo pode estar fora de qualquer tradição espiritual, a santidade é igual à liberdade. E um santo, uma consciência desperta, pode sim absorver estruturas kármicas de outras pessoas, principalmente aquelas mais ligadas a ele, aquelas almas que caminham juntas na diversidade infinita, porque a lei cósmica é a lei da unidade na diversidade, não na diferença. É preciso que a gente ressalte aqui, diversidade não obriga diferença. Diversidade nos fala de algo que está ligado na unidade, pode ser aparentemente aparências, pessoas, individualidades que são diversas. A diferença, eu gosto de usar diferença no sentido de entender que quando você fala diferença, diz assim, eu me comparo a você, eu sou maior do que você é menor que eu. Isso é diferença. Diversidade não é assim. Eu sou diverso, mas sei que sou igual, na raiz. Não há diferença, portanto, há unidade. Então, é isto que o grande ser, que é o Cristo, nossa visão ocidental, e todos os avatares, trouxe. A sua divindade é uma divindade compartilhada. O Cristo veio a esse mundo para dizer, sim, eu e o Pai somos um, portanto, eu sou sim divino, eu sou Deus, mas como está nos Salmos, como está na Torá, vós também sois deuses. Vós sois deuses. Mas eu não estou falando aqui tanto que eu queria de Padre Pio, estou dando essa volta para dizer, encarna-se em toda a linha, né, no século XX, missionários dessa ordem. Na Igreja Católica, no século XX, nós vamos ter, sem dúvida, Padre Pio. Mas olha só, é interessante, até na faixa temporal, Padre Pio vai nascer em 1887, no sul da Itália, na província de Benevento, na cidade de Pietrelcina, uma cidade escondida no sul da Itália, num lugar desprezado dentro da própria sociedade italiana. Assim nascem os santos, né, geralmente. Mas nós vamos ter em 1893 o nascimento de Paramahansa Yogananda. Nós vamos ter o nascimento de Teresinha de Jesus também, que foi a grande santa, foi a grande contraparte feminina neste século XX, entre outros. Vamos ter o Chico nascendo, né, logo no início do século XX aqui. Então a gente vai vendo que espíritos estão vindo ao mundo e Padre Pio nasce. E qual era a sua missão? Fazer com que a Igreja Católica
pudesse aceitar, ou de volta, não naquele momento, porque houvera isso nos inícios do cristianismo, né? A comunicação com o mundo espiritual, o poder do Espírito, para que isso pudesse ser vivido dentro da Igreja Católica. A missão era dura, viu, gente? Muito dura. E ele nasce, como eu disse a vocês, na cidade de Pietrelcina. E outra coisa também, lembra que eu falei lá no início, quem está conosco aqui desde o início, lembra que a tendência das biografias é fantasiar, é mitigar, é fazer com que o santo seja aquela pessoa indene de qualquer dúvida, de qualquer luta interna, ou se luta internamente, aquela luta é tratada assim como algo en passant, mas que foi logo superada. Nada disso. O que a gente vai querer hoje aqui é mostrar Padre Pio como ele é. Quem é Padre Pio? Alguém muito próximo de nós. Um espírito de elevação, sim, mas que veio a esse mundo, né? Já, e por isso mesmo, com uma consciência de que lutaria. Primeiro contra uma resistência, e isso é uma verdade, por mais que a gente queira hoje deixar não haver confusão quando a gente fala de forças negativas, para que a gente não dê poder a elas mais do que elas têm, mas que também não venhamos a menosprezá-las por acreditá-las incapazes de qualquer coisa ou inexistentes. O que nós temos que entender faz parte do concerto cósmico, da lila cósmica, a existência quando vivemos na dualidade de forças conflitantes, de egos conflitantes. E esses seres têm outros desejos. A evolução, vamos chamar assim, vai levar a isto se transformar efetivamente. A gente sabe disso, a gente sabe do poder que a luz tem, do poder único, mas não podemos também ao mesmo tempo menosprezar. E Padre Pio, desde o seu nascimento, ele era o quarto filho, e os dois pais, né, Grazio e Peppa, né, Maria Giuseppa Grazio Forgione e Peppa ou Maria Giuseppa D'Annunzio, eram um casal de famílias para aquele nível de classe média. A família de Peppa, a mãe querida de Padre Pio, tinha posses, deu inclusive como dote uma quinta em Piana Romana, muito próxima de Pietrelcina, e uma grande área de vinha. Então, muitas biografias que vocês vão ler de Padre Pio falam assim, era pobrezinho, passou não sei o quê, porque a Igreja Católica tem, infelizmente, a tendência de as pessoas precisam acreditar que alguém, para ser santo, precisa ser absolutamente pobre. A pobreza material não é desejável. A pobreza material é uma doença social. Não se precisa passar pela pobreza. Quando Francisco de Assis faz o seu movimento, é porque ele entendeu, ele que viveu muito, e a gente fez então mostrando quem foi Francisco, ele que viveu mergulhado no ego, né, usando a força sexual de uma forma intensa, trabalhando para ganhar dinheiro, era o orgulho do seu pai. Ele entendeu que aquilo era ego puro e fez o movimento contrário, ele precisou ir para o polo oposto, por isso ele foi para a pobreza. Mas a gente já disse isso, quando ele vai para a pobreza e abre o seu coração, a abundância vem. E ele teve que lidar com isso depois, né? A ordem a doação de tudo quanto era jeito, porque quando você entra no entendimento de que quem é pobre é o ego, e não a manifestação do ego, o ego é pobre em relação à potência do espírito. Mas quando a gente abre o campo para a potência do espírito, é inevitável que venha a abundância. E aí, todo santo tem que ter uma história de que era pobrezinho, né? Teresinha de Jesus não era pobrezinha. Padre Pio tinha uma vida e foi uma criança feliz. Depois que, desde que ele nasceu, né? E foi logo visto como videntes, né? Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Logo visto como uma criança especial, mas ele foi logo atacado. Ele chorava sem parar toda noite, por 2 anos. Até que um dia o pai dele, ele contava essa história, ficou com raiva, assim, que essa criança não... Ele tinha perdido outros filhos, olha o que falou o Grazio, né, no ataque. Eu já perdi filhos e esse aqui não morre nunca. E jogou em cima da cama o Padre Pio. O Padre Pio contava isso rindo muito, que ele disse que depois que ele cai na cama, né, e rola, e a mãe desesperada achando que ele tinha morrido, não tinha acontecido nada com ele, ele nunca mais chorou, né? Mas o fato é que depois Padre Pio se torna uma criança normal, uma criança feliz, mas começa a acontecer com ele. É isso, Carmen, é isso mesmo, a luz é abundante.
E nós vamos ver isso na vida de Padre Pio, já, né? Eu estou preocupado com o tempo, mas vocês vão me avisar aí para eu poder calibrar. Padre Pio se torna uma criança normal, claramente voltada para uma tendência de espiritualidade, mas uma criança que vive completamente. E desde cedo, começa a lidar com o fator da sexualidade. As meninas, ele era dito como uma criança muito bonita, se apaixonavam por ele, e ele vivia, né, num conflito. Quando começou a se tornar adolescente, a sexualidade, que era tida como pecaminosa, ainda naquela época ainda mais para uma entidade que tinha a luz que ele trazia e que ao mesmo tempo estava ali mergulhado naquele mundo, lidando com aquelas forças, né, tendo uma tradição em cima dele pesando, ele começou a ter um processo muito grande de luta interna. Mas já desde dos 5 anos, ele convivia plenamente com seres espirituais. O seu biógrafo, Renzo Alegre, que foi aquele que deu, inclusive, substrato para o filme, que é o biógrafo que eu acho que vai mais perto da realidade de Padre Pio, ele fala, ele tinha uma comunicação com seres espirituais que ensinavam coisas a ele. Ele era um médium, na linguagem espírita, né? Não precisamos nem usar essa linguagem, era um sensitivo absoluto. Ele falava com seres espirituais, era atacado por seres espirituais, lidava com as suas forças sexuais despertas e gerou, inclusive, um problema na escola, porque ele primeiro custou a escola, o pai não queria que ele fosse para a escola, ele era pastor das ovelhinhas, né? Na quinta do pai, que era dono daquela quinta pelo casamento. Enfim, não era uma família pobre, era uma família bem remediada. E fazia o pastoreio, mas não ia à escola. Só foi à escola um dia que o pai disse assim, Franti, você quer ir para a escola mesmo? Eu quero, porque eu quero me tornar um sacerdote. E o pai o coloca na escola. A primeira coisa que acontece foi criarem uma intriga de que ele namorava escondido uma menina, filha de uma outra coisa, e isso gerou problemas já dali para o Padre Pio, com, 14, 15 anos de idade. Mas ele, o que ele faz? A sua tendência de espiritualidade ali, no meio daquela Itália do Sul, era ir para a religião cristã. E ele já tinha estradas para trás dentro da religião cristã. Ele já tinha estradas de encarnações passadas, né, junto a São Francisco e tudo mais. Aliás, o nome dele nem foi por causa de São Francisco, foi por causa de um tio, a quem o pai dele devia muito, e deu o nome homenageando esse tio que tinha ajudado muito a ele. Por tabela, foi para São Francisco e foi muito bem aplicado o nome, né? Era o nome de batismo dele, Francesco Forgione. Ele quer ir porque quer ir e quer ser capuchinho, ele quer ser um frade de barba, ele dizia isso. Você não quer ir para os franciscanos? É mais fácil, é mais perto daqui. Só tinha convento capuchino, né, longe, em Morcone, que era mais longe do que Benevento. Benevento tinha um convento franciscano. Não, eu quero onde tenha o frade de barba. É isso que ele dizia. E o Padre Pio, com toda a sua espiritualidade, que todos já percebiam, vocês imaginam o seguinte, a casa de Padre Pio, para quem conhece Petrolina, a família tinha posses. E a casa era dividida em vários cômodos, mas como acontece na Itália, muitas vezes não é no mesmo bloco. São cômodos assim como se fossem casas separadas. E o Padre Pio gostava muito de uma torreta, uma torrezinha, onde ele ia, ainda criança, ainda adolescente, meditar, né? Para duas coisas, para se conectar com a espiritualidade e para se livrar dos seus impulsos sexuais. Ali, obedecendo à tradição que ele aprendia, ele até se flagelava. E ali ele tinha contato com seres espirituais de todas as ordens. Aqueles que procuravam impedir a sua caminhada e aqueles, inclusive o próprio Cristo, o próprio Jesus e a própria Mãe Santíssima, que lhe davam suporte. As pessoas já se acostumavam, a cidade é pequena, né? Eu acho que tem gente aqui como a Beth que entrou agora, que já teve em Petrolina, alguns de vocês já tiveram, sabem que a torreta onde ele ficava, as pessoas ficavam ali, as crianças ficavam ali embaixo para ouvir. Muitas vezes ele ou se fazendo a flagelação, ou ele tendo os encontros celestiais, às vezes até com luzes, e ficavam ali, mas ele era uma criança normal. Ele conta uma história, só vou contar aqui para vocês, que essa torreta, muitas vezes ele voltava, quando ele foi para a escola, depois que ele foi, já com 10 anos, toda vez que ele chegava para entrar, tinha um frade, um espírito vestido de padre,
que não queria deixar ele entrar. E ele ficava ali rezando. Ele conta isso, Padre Pio. Daqui a pouco vinha uma criança descalça, toda serelepe, com uma cara de uma criança assim, né, simples, quase, e fazia assim um sinal da cruz na frente, o padre sumia e ele entrava na casa. Outra coisa, a sua mãe consultava, ali naquela região, o contato com a espiritualidade era total. Eles eram católicos, mas eles consultavam videntes. Quando o Padre Pio teve uma doença, a mãe dele foi um vidente chamado Magella, e o Magella disse: esse ser vai ser uma diferença para o mundo. Pela mão dele passará muito dinheiro, mas ele jamais terá nada dele, pessoalmente. E ela ia para o pessoal, ela era cheia de superstição, ela casou com uma tesoura aberta no bolso. Então, Madre Pepa era aberta para a espiritualidade, uma espiritualidade extremamente popular, mas que usava as ervas. Lembra? Semana passada eu falei aqui de Rita de Cássia, que era uma curandeira que usava ervas para curar as pessoas antes de ir para o convento, né? Apesar do catolicismo, a comunicação com o mundo espiritual era um fato, e Padre Pio se comunicar com o mundo espiritual não era nada de impossível, nem de diferente, nem de herético. Não havia heresia para aquela população. Isso que eu quero que se entenda. Mas ele queria ser, então, um capuchinho, frade de barba. E acabou que ele vai, né, para fazer o seu noviciado. Consegue entrar no noviciado, para isto o pai faz um sacrifício, emigra para os Estados Unidos, inclusive para poder pagar os seus estudos. Gratio era um temperamento forte, como ele, Padre Pio, tinha também, mas era de um amor muito grande pelo filho, e Madre Pepa nem se fala, né? A gente tem histórias e histórias de Padre Pio falando da sua mãe. Mas vamos lá, esse jovem bonito que atraía as mulheres, que tinha uma sexualidade forte, eu vou repetir, não se esconda isso nas biografias, entendia que a sexualidade era ali, ele tinha uma visão cultural de que aquilo era pecado, que aquilo pertencia, então ele se flagelava, mas ao mesmo tempo, lá dentro dele, tinha uma sabedoria mais profunda que mostrava que isto poderia ter uma vinculação com santidade. E Padre Pio segue o seu noviciado, muito surpreso com o que ele encontra, né? Certamente ele, iludido, imaginava que dentro de um convento ele encontraria só santos. E a gente sabe que a história nos mostra que casas que reúnem pessoas, seja um convento, seja um monastério, seja um centro espírita, seja o que for, não reúnem necessariamente pessoas que atingiram a santidade. Nós estamos aqui, nós na casa de Padre Pio, por exemplo, buscando isso. O lema dessa casa é viver Deus. Mas quem de nós pode se chamar, nesse momento, de santo? Nenhum. Né? Santo que eu estou falando aqui não é nem o santinho de altar, nem Jesus quis ser, nem nunca foi. Jesus nunca veio a esse mundo, vou derivar aqui, né, porque eu tenho falado isso em outros encontros, Jesus não veio a esse mundo para se promover, para dizer que ele era Deus que veio ao mundo para salvar os pecados. Não. Isso foi uma decorrência, a grandiosidade dele é uma decorrência natural, mas ele nunca disse: ide e pregai que eu sou o Cristo, que eu sou o Deus, que eu faço isso, que eu sou aquilo. Não, ide e pregai o Evangelho. E qual era a boa nova do Evangelho? Vós sois deuses, vocês são deuses. Se entenderem o que é ser Deus, o que é ser santo, o que é ser a divindade, entender o poder do amor, entender a comunhão que cada ser pode ter com o divino, cada um pode ser, portanto, um instrumento do divino. Isso é ser Deus, isso é ser Cristo, isso é o Espírito Santo. Padre Pio, ainda que enjaulado dentro das restrições que ele aceitou quando reencarnou, porque ele precisava trazer, e como trouxe, uma luz poderosa dentro da tradição cristã, sabia certamente que ia sofrer com isso, e entrando no convento, encontrou logo ali direto um diretor que a pessoa não podia falar um A, era uma punição de ficar ajoelhado 2 horas. Era um cara que no meio do almoço, né, quando alguém fazia uma pergunta ou falava alguma coisa, tirava o prato, mandava parar, ficar ajoelhado no meio do refeitório, e todo mundo acabava, ele acabava de comer, deixava a criatura ali, falava até detalhes, que as camisolas que eles tinham que usar eram de tamanhos horrorosos, e o frio, então ele ficou muito decepcionado com aquilo tudo. Mas é um espírito
que tem uma bagagem de consciência de outras vidas. E ali no convento, então, foi um pasto para as entidades que não queriam que ele seguisse a sua missão, como ele seguiu, o atacassem, com efeitos físicos de toda a ordem e toda a sorte. E os outros noviços tinham pavor de ficar no quarto ao lado de Padre Pio, porque à noite eram barulhos, ele era jogado longe, literalmente, fisicamente, né? Coisas arremessadas, ele lutava com entidades de todas as formas. Mas quando ele intensificava a sua consciência, isso que é importante, quando ele percebia que a luta contra esses seres está no entendimento de que lá dentro mesmo desse ser está a luz, então que uma oração profunda desfaz qualquer natureza chamada de mal. E quando ele orava intensamente, mesmo no meio daquela dor e sofrimento, porque ele gritava, mas quando ele silenciava e orava, aquilo tudo desaparecia e aparecia o seu anjo da guarda, que ele mesmo dizia foi o seu maior companheiro durante toda a sua vida. Quando ele entrou, se transformou efetivamente num frei e virou sacerdote, começou um novo calvário para ele. Ele ia para os conventos e passou por alguns, e lá ele ficava doente, ele tinha febre de 45 graus, ele tinha ataques violentos, e o que acontecia? Ele vinha para casa, para Pietrelcina. Chegando em Pietrelcina, passava tudo. Ele ficava ótimo, não tinha nada. E ali, ele ficava até ficar bom, voltava para o convento, a mesma coisa. E aí começou essa ida e vinda a despertar intrigas enormes. Esse padre está fingindo. Ele chega aqui e, ao mesmo tempo, em Pietrelcina, ele começou a fazer um trabalho sacerdotal. Ele era caputino, mas ele era sacerdote. E começaram a aparecer as filhas, olha, espirituais. Não eram homens, eram mulheres. E vocês imaginam, então, o pasto para a língua, para as intrigas. E Padre Pio, eu não tenho dúvida, ele pode até ter tido emoções, sentimentos, mas jamais ele passou de limites dos quais ele foi acusado. Mas ele sofreu com isso. Mas trabalhava essas entidades que estavam à volta dele, muitas, a maior parte delas mulheres, e naquele momento em Pietrelcina, ele tinha 20 anos, né? 18, 20 anos, 21, 22 anos. Ele ficou, gente, entre 1909 e 1916, ele ficou em Pietrelcina, basicamente, porque quando ele ia para um outro convento, qualquer que fosse, né? Forgione, Foggia, Morcone, aonde ele fosse, começavam as febres, começavam os ataques à doença, de quase ele desencarnar. Ele tinha uma asma refratária, teve tudo que vocês possam imaginar. Voltava para Pietrelcina, daqui a pouco ele estava bem. Isso começou a dar uma desconfiança e começou a haver uma pressão. Ou ele vai, ou ele volta, ele não pode ser, vai ser tirado da ordem. Ele sofreu muito. Mas o que ele dizia? Isso que eu quero. Na comunicação espiritual, ele contava para o seu confessor, Padre Agostinho, dizendo assim: quem fala que eu não posso ir para o convento é Jesus. E eu peço a ele para ele me deixar ir. A última vez que eu falei com Jesus, olha só a intimidade, ele me deu uma bronca. Ele disse: se você falar nisso mais uma vez, você vai ver o que vai acontecer. Eu não quero que você vá para o convento. Olha que coisa interessante. Aí depois assim, aí que Jesus me deu essa bronca, eu fui para Maria. Olha, falava o tempo todo. E Nossa Senhora chegou para mim, ela que é sempre doce, teve um ataque, e disse: você não me fale mais nisso, né? Olha que coisa interessante, gente. Por que ele não ia para o convento e ficava em Pietrelcina? Porque em Pietrelcina, eu não tenho dúvida, essa é uma coisa que eu tenho comigo, até eu vou compartilhar um pouco com você, com meus encontros, quando eu tenho a graça de poder ter contatos com o Padre Pio, né? Porque ajudar a gente, ele não fez essa casa à toa, ele não adotou esta família grande à toa. Então, às vezes nas nossas lutas, Padre Pio usa os seus próprios exemplos. Então, eu não tenho dúvida do que eu falo a vocês. Ele ficou, né, em Pietrelcina para se defender, porque o ataque espiritual nele era tão grande nos conventos, onde não havia uma verdadeira espiritualidade, né, que tiravam ele dali, as entidades dos seus protetores, e ele falava com seus amigos espirituais, e com Jesus, e disse assim: na hora que eu tiver que ir, eu vou. E assim foi.
Foi em 1916 que Padre Pio vai a Foggia, já conversar com uma filha espiritual dele, chamada Rafaelina, que foi uma grande filha. As filhas espirituais são espíritos de muita luz, a maioria delas, né? E ele vai, a partir de um conselho desta filha, assim, agora você vai para San Giovanni Rotondo, lá você vai ficar bem, lá é um bom clima para sua asma, lá é um lugar que você... E ele, quando chega em San Giovanni, ele pede para ele ficar, eu vou dar isso aqui não é uma biografia, vocês têm... Eu recomendo muito a do Renzo Alegre, que eu vou falar outras coisas aqui que ele não fala, mas o Renzo também é católico, né? Chegando em San Giovanni, ele ali pisa, dali ele não vai sair mais. Mas não significa que ali ele vai ter uma vida de mar de rosas, ao contrário. Porque ao chegar ali, parece que é um imã, né? A primeira coisa que acontece é formar um grupo de filhas espirituais que estão à sua volta e que ele orienta espiritualmente, que ele confessa e que ele lida. E lembrem que eu falei qual foi o ano? 1916? Desde 1910, Padre Pio tinha recebido um fenômeno que Santa Teresa d'Ávila também recebeu, a transverberação do coração por uma luz que faz com que o amor transborde dali, em outro grau, em outra oitava. Eu acho que isso até que o defendeu da sexualidade que ele tinha dentro dele. Vou fazer um outro parênteses aqui. Nós temos uma companheira na casa que está hoje no plano da vida superior, a Rosa Carmen, que era uma estudiosa de astrologia. E um dia ela me procurou, assim, quase tímida, para falar que tinha feito um horóscopo natal de Padre Pio, porque todo mundo sabe onde ele nasceu, no local, né? Pietrelcina, às 5 horas da tarde. Então ela, com esses dados, falou: Augusto, Padre Pio é um santo como Yogananda, que batalhou, porque o horóscopo dele ele podia ser uma coisa inversa do que ele foi, né? E eu não tenho dúvida que o grande ponto era lidar com a sexualidade, né? E lidar com outras coisas que eu vou mostrando para vocês ao longo do caminho. Mas chegou em San Giovanni em 1916. Olha o ano, gente. Que ano é esse, hein? Lembrem o que acontece em 1917? Vai haver a aparição de Maria em Fátima para os 3 pastores. Eu, na semana não passada, mas na retrasada, contei aqui quão maior do que a religião, por ainda que respeitável, é a aparição de Maria em Fátima. A profundidade daqueles fenômenos, da sua orientação às crianças, né, dos códigos que estão ali no dia 13, todo dia 13. Vai acontecer um ano depois que o Padre Pio começa verdadeiramente a sua missão em San Giovanni Rotondo, já com os estigmas invisíveis. Porque em 17, Fátima ocorre, nós já vamos ter aí o Yogananda lá na Índia se preparando, recebendo a visita do Mahavatar Babaji, para poder dizer que você vai ao Ocidente, à América, porque há muitos devotos que clamam pela divindade ali. Então, em 1920, Yogananda vai chegar à América, mas em 1918, o próprio Padre Pio vai receber, já em San Giovanni Rotondo, já com as suas filhas espirituais, já se mostrando um ser diferenciado, né? Alguém que irradiava uma luz própria, ele recebe as chagas. E aí, pronto, gente. Chagas em quem não queria. Ele sempre disse isso: eu nunca quis, eu nunca me entendi. Ele dava isso para as pessoas mais próximas. Eu nunca entendi quem eu sou. Porque ele tinha tudo aquilo. Na verdade, ele entendia, lógico, mas enfeixado dentro do catolicismo, ele que conversava todos os dias com as entidades, ele que tinha visões. Eu vou contar uma para vocês aqui. Ele, num dos seus estados de oração, é levado, é transportado a uma cena, uma casa rica, onde nascia uma criança e desencarnava o pai daquela criança. E ele vê Nossa Senhora, eu já disse a vocês que a intimidade era toda, e Nossa Senhora ao seu lado diz assim: guarda esta cena, porque esta criança que nasceu vai ser de muita importância na sua vida, você vai ter que cuidar dela, porque ela também vai fazer um grande trabalho, ela é filha minha querida. E você vai cuidar dela em São Pietro, no Vaticano. Ele acorda disso, tem documento escrito, por isso é aprovado. Escreve ao seu confessor: olha o que aconteceu. Eu fiquei meio tonto, me vi nessa cena, estava dentro daquilo, como se eu estivesse lá assistindo, e guardei, e Nossa Senhora me disse isso.
17 anos depois, uma menina de 17 anos, completamente tomada por dúvidas, querendo quase talvez, né, sair desse mundo, vai com uma amiga a Roma visitar São Pedro, e lá encontra um frade capuchino, que chama ela e diz assim: vem cá, filha, vamos confessar. Não só confessa, como diz coisas tão belas que aquilo lá dentro dela muda. Ela sai do confessionário e vai assim: quero esperar esse padre sair. O padre não sai. Onde está esse padre? Muitos anos depois, ela vai a San Giovanni, e lá Padre Pio tinha multidões já à sua volta, porque ele se torna então um taumaturgo popular, atraindo mesmo então mais ainda depois dos estigmas que ele recebe, né, no dia 20 de setembro de 1918, num evento onde ele está no confessionário, e aí também fica meio como um estado dormente, cai e acorda com os estigmas. A partir daí, por 50 anos, ele vai ter os estigmas, só vão desaparecer por completo, sem deixar cicatriz, 3 dias antes da sua desencarnação, em 23 de setembro. Né? 3 dias depois do aniversário de 50 anos, 23 de setembro de 1968. Tem no YouTube, inclusive, a última missa que ele reza, nesta última dia, na madrugada depois dessa última missa, ele desencarna. Mas essa moça chega lá em San Giovanni, Padre Pio sai do meio da multidão e diz assim: vem cá, minha filha, eu estava te esperando. Ela disse: mas como sou? Eu nunca me vi aqui. Não, mas eu vi você. Eu vi você em São Pedro. É só para dar uma prova para vocês o que era a sensibilidade extrafísica de Padre Pio. Para a gente não chamar de mediunidade aqui, para não rotular. Né? Clarividência, clareaudiência, teletransportes, né, dele mesmo, bilocação, né, efeitos físicos de toda a ordem, vão acompanhando esse ser, que ao mesmo tempo era muito humano. Isso aqui é o bonito da história, porque ele vivia com essas filhas espirituais realmente, em falar em italiano a palavra, um rapporto vero, uma manifestação de amor mesmo. Não precisava de barreiras. Ele foi corajoso porque ele deu preponderância às mulheres. Ele sabia da importância da natureza feminina que a gente vai vendo hoje, quão importante é o sagrado feminino dentro de toda a visão espiritual. Padre Pio já sabia disso como Jesus sabia. E ele mostrou isso, teve coragem, sofreu, viu, gente? E muito. Porque ao mesmo tempo que esses estigmas aparecem e levam a ele uma devoção popular, aparece o ataque de todos os lados, vindo de pessoas que acreditavam que ele era um farsante, que ele era um... Isso o acompanhou, gente, acreditem, quase toda a sua vida. Ele teve momentos de refrigério. Os papas mandavam visitadores apostólicos, inventavam-se intrigas contra ele, tentaram tirar ele de San Giovanni Rotondo uma vez, e o povo é que ficou em volta e disse assim: daqui ele não sai, pode mandar quem vier. Nós vamos aqui com arma e tudo. E aí a igreja desistiu. Mas volta e meia, né, o Vaticano vinha em cima. Vinha aqui, vinha ali. Ele teve um período de refresco, por incrível que pareça, no papado do Pio XII, que gostava dele. Mas, infelizmente, quando hoje é um santo, né, Giovanni XXIII, o João XXIII, que é o grande Papa, o coração de luz, o Papa bom, foi tão mexido pelas intrigas. Olha o poder da língua, olha o poder da intriga. Falaram tanto para ele, e pessoas que tinham uma autoridade, que ele respeitava, e portanto ele ouviu aquelas pessoas, que ele mandou fazer uma investigação e proibiu o Padre Pio, ele, Giovanni, de rezar missa. Padre Pio, com 77 anos, voltou a ser acusado de ser um desvairado sexual, de ser que tinha encontros sexuais com mulheres 2 vezes por semana. 77 anos. Isso chegou ao Papa João XXIII, ele foi proibido de rezar missa. 2 anos ficou rezando missa só internamente, não podia aparecer nem na janelinha para as pessoas. E quando veio o Papa Paulo VI, é que ele revogou tudo isso, e Padre Pio pôde, né, da entrada de Paulo VI, que foi em 63, por 5 anos, voltar a dizer missa, mas aí já muito depauperado fisicamente, porque havia realmente sofrido. Mas vamos voltar um pouco atrás no tempo. Ele começa a fazer, então, depois da sua estigmatização, um trabalho espiritual enorme, curando pessoas, né?
recebendo pessoas para o confessionário. Eu até muito brinco, né? O confessionário de Padre Pio era um trabalho espiritual nítido, né? Que ele fazia inclusive desobsessões. Ele não tinha apenas ouvir e dar penitência, ele ouvia e trabalhava, e certamente ali ele mexia nos karmas das pessoas. Padre Pio veio a esse mundo, agora eu vou voltar a uma coisa que eu falei lá no início, com o objetivo de fazer como um ser cósmico um trabalho de limpeza espiritual planetário, né? Dentro da Constituição Católica, sim, mas Yogananda também veio para fazer dentro de uma outra visão, o Chico de outra, Gandhi de outra, Santa Teresinha de outra. Um conjunto de almas vem a esse mundo, né, movidos pelo Espírito, pela divindade dentro delas, ainda que restritas, e no caso do Padre Pio eram grandes as restrições, devido ao catolicismo, que não aceitava a comunicação com os mortos. Mas Padre Pio se comunicava com os mortos o tempo inteiro. Ele descrevia o purgatório. E o purgatório eram os planos que a gente chama de umbralinos na linguagem espírita, é onde se podia tirar pessoas, mas o que ele trabalhava? Para interceder por elas. Ele sofria, e o Padre Pio era um como é que fala? Era um masoquista que vivia se martirizando, mas não era isso somente. O vínculo dele com a paixão de Jesus era algo muito mais profundo, vinculado a uma estrutura de amor. E ele usava isso porque essa era o viés mais aceito dentro do catolicismo. Mas ele, dentro disso, tinha lampejos de uma espiritualidade avançada, de algo mais enorme, né? Eu vou contar dois, só para mostrar a vocês, né, um evento real, contado inclusive na Padre Pio TV, né? Dois eventos reais. São símbolos desse processo, em que ele vivia e que ele de vez em quando saía fora, né, da cartilha. E aí, como ele era, eu talvez até ache que ele era tão acusado, né, de ser um pervertido sexualmente, que não teve nem tempo de acusá-lo de feiticeiro, de bruxo, de curandeiro, né? Foi tanta acusação, gente, vocês não acreditam, né? Eu vou até depois, de repente, ver se eu leio aqui um trecho das próprias filhas espirituais falando, porque entre elas havia ciúme, ele liga mais para uma, liga mais para outra, e ele sabia lidar com tudo isso, né? Ficava com ciúme porque ele tinha uma preferência, era a alma gêmea de Padre Pio, Cleonice Morcaldi, né? Era a sua alma gêmea e foi o seu suporte, 17 anos mais nova do que ele. Obrigado, Michael. 17 anos mais nova do que ele, foi a sua companheira de alma, com outras grandes filhas espirituais, mas esta especificamente, como se fosse uma Santa Clara de Padre Pio, né? A quem ele devotou um carinho. Mas Padre Pio, né? Vou contar para vocês essa história. Um dia ele estava na sua cela, né, que hoje está lá, pronta para quem visite, e à noite, soube um frade de um convento próximo de Foggia estava muito doente, então ele, como os outros frades, estava orando por esse frade. Deu de manhã, ele era muito, muito cuidado pelos próprios companheiros, tinham muito carinho por ele. Chegaram perto dele e souberam que o frade tinha desencarnado e foram avisá-lo. Bateram na porta. O frade disse assim: Padre Pio, vim lhe dar uma notícia. Ele se antecipou, como ele fazia sempre. Eu já sei, Frei, eu não me lembro o nome, acho que é Ruggiero, desencarnou, morreu essa noite, né? É sim, como é que o senhor sabe? Não, porque ele veio aqui me avisar. Como? Aí o Padre Pio conta a história. Eu estava aqui rezando, 2 horas da manhã, aí eu sinto bater na minha porta. Baterem, tom, 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 tom. Aí eu falei: quem é que está me chamando? Abro, era o Frei. O Frei, materializado. Não estava uma evidência. Entrou na cela dele e disse assim: Padre, eu vim aqui te agradecer, porque as suas orações me ajudaram muito e vão continuar me ajudando. Quero te agradecer muito por tudo que você fez comigo e logo que eu puder, você mais um para estar ao seu lado, dando força na sua missão. E pá, saiu pela janela e desapareceu. Ele contava isso para todo mundo. Aí a gente pergunta, né? Essas almas, o corpo, a teologia católica ali fica meio desafiada, né? Outro desafio que Padre Pio faz, que até hoje esse evento é contado inclusive na TV, e ele diz assim: isso é um mistério. Um menino,
né? Nascido numa família que contrai uma doença muito grave, um câncer, e a família vai procurar Padre Pio, e Padre Pio ali consola, trata, cura, e a criança não melhora, e eles tentam, e Padre Pio diz assim, calma, 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 vamos rezar, vamos pedir a Deus, e a criança parte, desencarna. E vão desesperados, né? Porque Padre Pio tinha dito, não, tem calma que tudo vai ficar bem. Mas como vai ficar bem? Aí Padre Pio diz a seguinte frase, dá o nome da criança assim, ele vai voltar em breve. E eles não entenderam. Um ano depois, tinha nascido um filho a essa mesma família. Eles deram o nome da criança, do mesmo nome daquela que tinha desencarnado, e o testemunho depois é que tinha traços absurdos, iguais um do outro. E Padre Pio fala, ele vai voltar. Né? Então a gente entende que lá no fundo, dentro do seu íntimo, Padre Pio conhecia muito mais do que a teologia católica o apresentava. Mas era um devoto católico, ele foi fiel. O fantástico dentro de Padre Pio é que mesmo tendo essa liberdade, que não podia ser de outra forma pela grandeza do seu espírito, ele continuava se mantendo fiel à igreja, porque ele sabia que a sua missão era dentro da igreja. Ele precisava trazer a espiritualidade de volta, ele precisava trazer a oração verdadeira de volta. Da mesma forma como em Fátima, Maria instou as crianças a orarem, mostrou o poder da oração, Padre Pio se definia assim, eu sou um frade que reza, isso é que eu sou, mais nada, porque o resto quem faz não sou eu. Eu recebo milhares de cartas, as pessoas pedindo, mas eu não sei nem para quem mais eu estou pedindo. Mas eu sei que eu estou conectado e que Deus lê dentro do meu coração, no livro do meu coração, aqueles que através de mim fazem os seus pedidos a Ele. E isso acontece, não sou eu só rezo. E vou continuar fazendo isso aonde eu estiver. Eu vou ficar até que meu último filho espiritual entre comigo, né, na linguagem católica, no paraíso. Agora, vejam bem, este ser que reza foi o ser que, de repente, resolveu construir um hospital. E vocês sabem que São Giovanni Rotondo hoje é uma cidade enorme, não é enorme não é, mas, enfim, cheia de casas, hotéis e tudo mais, e que ali à volta da igreja, do convento de São Giovanni, que tinha só uma igrejinha, né, La Chiesetta Antiqua, e a igreja mais nova que foi depois, e o convento, Padre Pio, assim, vamos fazer um hospital para tratar das pessoas que sofrem. E botou isso na cabeça, ele já tinha muitas pessoas à sua volta, e começa a luta para construir esse hospital. Gente, ele sofreu muito ali. Do nada, mas não é o nada, é o nada. Lembrem que quando eu falei para vocês do Salmo 121, que em hebraico diz, né? Shir Lamalot, um canto de ascensão, Esainaim Herim, Meayin Yavo Esri. É do nada, Ain é o nada em hebraico, Yavo Esri, virá o meu auxílio. Vem do nada, porque o nada é só nada, porque a gente não pode dizer o que ele é, porque ele é tudo, é mais que tudo. Deus, a divindade, a sua verdadeira natureza está no nada, porque eu não posso dar nem nome. Então Padre Pio sabia perfeitamente isso. E do nada, da plenitude divina, da abundância de onde vem o nome, e depois vem a luz, né? Do nada vem o infinito, né, para usar uma linguagem cabalística, do Ain vem o Ein Sof, que é o sem limite, né? Do sem limite vem o Ein Sof Or, a luz sem limite, a luz infinita, e da luz infinita vem tudo. Foi dali que Padre Pio tirou o hospital. Quem vai a São Giovanni Rotondo vê a casa de sollievo della sofferenza, a casa do alívio do sofrimento, tirada do nada. Mas de que nada? O nada que permitiu que viessem pessoas ajudá-lo. E ele sofreu, porque houve desvio de dinheiros doados dos Estados Unidos por espertos, né? Inclusive frades que captavam dinheiro em seu nome e depois aplicaram dinheiro. Gente, ele sofreu. E perto da ida do hospital, então, muito, né? Porque apareceu o Frei Agostinho Gemelli, um franciscano, médico, que o perseguiu até o final, chamando-o de charlatão, chamando de depravado sexual, chamando de tudo isso. Ele sofreu muito ali para botar esse hospital em pé na década de 50.
né? E depois ainda teve que sofrer, depois do hospital pronto, depois de já estar reconhecido, novamente com 77 anos, e o Papa João XXIII acreditou nas intrigas que foram urdidas, né? Imagine o combate que esse espírito teve e tem, e portanto, por isso mesmo, o grande santo que ele é. E é isso que nos interessa, né? Quem é Padre Pio? Padre Pio é um ponto de luz que se transforma numa ponte de luz. Um ser cósmico que nos conecta através desta fonte, desta ponte, desse fluxo cósmico à grandeza divina. Só ele? Não. Todos os santos. E nos mostrando que cada um de nós pode ser, porque ele tinha defeitos assim. Padre Pio tinha um gênio, gente, terrível, né? Que muitas vezes esse gênio era usado para dar uma cacetada nas pessoas para elas poderem mudar, quando ele chamava a ordem, mas às vezes ele mesmo confessava, isso está escrito por ele, era porque ele tinha esse gênio mesmo. Então às vezes ele era intolerante, às vezes fazia, a própria Cleonice, a Morcaldes, a sua alma gêmea, o primeiro encontro que ele teve com ela mesmo, ele deu-lhe uma descompostura que ela ficou humilhada e não quis ver Padre Pio durante um tempo. Ela foi mostrar uma prova para ele que ela tinha feito, que ela era ainda estudante, ele olhou e falou assim, isso aqui que você fez essa prova? Isso aqui qualquer burro faz, e pá, jogou o papel no chão. E aí ela ficou melindrada. E depois ele falou para ela, minha filha, eu fiz aquilo para você entender que você podia mais. Sendo verdade ou não, o fato é que ele compreendia que esse gênio também ele tinha. Então, gente, quando a gente vê alguém mostrar e realizar a santidade, não significa que essa pessoa está livre das lutas humanas. Não está. E não estando é que é bom. Porque ser santo não é ficar num altarzinho lá, uma estátua, como eu tenho aqui, mas isto aqui não é uma estátua que fica ali de sem vida. Aquilo ali é só uma referência, é um canal vibratório, como dizia o nosso Rocha Lima, é um magnetóforo. Se a gente entende uma imagem assim, ok, as imagens não são para ser veneradas como imagens pura e simplesmente, são para ser veneradas como canal. E a gente entende isso. E entende que todo santo é um canal para mostrar o que nós podemos ser. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Sede santos, como eu sou santo. Torá agora, Jesus antes. Vós sois deuses. A perfeição está em potência dentro de cada um de nós. E é isso que Padre Pio veio muito pertinho de nós, dentro do universo católico, porque era preciso reviver, surgiram os grupos de oração que estão hoje pelo mundo inteiro, né? Ainda infelizmente, mas faz parte do preço, né? Tem católicos que não aceitam, por exemplo, a casa de Padre Pio ser uma casa aberta, né? Uma vez nós tomamos uma bronca, né? Já tomamos várias vezes, por que vocês usam o nome de Padre Pio em vão? Mas assim é o ego, né? Infelizmente tem gente que de repente vai achar que se usa o nome do Chico Xavier ou o que for assim, ninguém é dono de ninguém, né? E as pessoas, e ele era doce mesmo, Adriana, ele era doce ao infinito. Eu só ressaltei aqui o lado dele intenso, ainda mais agora, né, que ele está liberto cosmicamente. Eu acho que ele dá a bronca muito raramente, mas ele era muito doce também. Foi bom você ter lembrado para não parecer que eu estava aqui dizendo que o Padre Pio era assim o tempo inteiro. Não, né? Vamos deixar a dualidade de lado, gente. O Padre Pio era capaz, eu falei de amor o tempo inteiro aqui, então ele era capaz de doçuras inacreditáveis. E era capaz de atos de humildade quase que inacreditável é pouco. Então a gente precisa, né, entender que o lado humano nos santos é um belíssimo sinal para que nós não desistamos. E aí, voltando para o Yogananda falava muito claro, o santo é o pecador, e vamos fazer um parênteses ao lado do pecador, né? Pecador é o quê? É aquele que se separa ou se acredita separado da sua natureza divina. Isto é ser pecador. Não é pecador no sentido religioso, fazer isso ou aquele pecado. Deus não julga, nem ninguém que se santifica julga ninguém. Portanto, né,
Yogananda dizia: o santo é o pecador que não desistiu. Então, nós que estamos separados da natureza divina, que temos o nosso ego, cada um de nós com a sua peculiaridade própria do ego, se acreditando muitas vezes isso ou aquilo, cada um de nós tem as suas. Se a gente não desiste, esse ego vai se abrir, igual uma semente, né? Foi assim que Jesus disse. É importante que a semente caia na terra, né? Que o ego volte, viva aqui essa vida que a gente está vivendo, morra. O ego, para morrer, como é que o ego morre? Né? E a gente começar a olhar as coisas que ele faz, o autoconhecimento, e por meditar, por orar, por procurar agir, por procurar refriar tudo aquilo em nós que a gente vê que é fruto desse ego, assim ele morre. E a semente, como diz o mestre de Nazaré, o Cristo, ela precisa morrer na terra para germinar. O ego precisa vir à terra, morrer aqui, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Seja através de reencarnações sucessivas, mas não necessariamente, porque aí também está o grande ensinamento de santos todos, seja ele Paramahansa Yogananda, seja Padre Pio, do próprio Cristo. Existe uma lei acima da lei do karma. Existe uma lei acima da lei do karma. Esta lei é a lei da consciência liberta. A gente pode chamar de lei da graça? Pode. Pode chamar de qualquer outro nome? Pode, não importa. A lei que supera o karma tem como base o amor incondicional, tem como base uma consciência não julgadora, tem como base um estado de espírito que foi descrito por Jesus no Sermão da Montanha. As bênçãos, né? A palavra bem-aventurança em português não descreve tão bem, leva a um estado de bem-aventurança, mas o bem-aventurado é aquele que é abençoado, é aquele que está mergulhado dentro da natureza divina. Esse estado da graça rompe todos os karmas. Bem-aventurados ou abençoados os misericordiosos, obterão misericórdia, os pacificadores, e assim vai. Então o Padre Pio é esse exemplo. E a gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa casa, porque a gente precisa entender que tudo que ele viveu, para nós, é um exemplo vivo de tudo. Não que precisamos viver igual a ele, nos entregarmos a penitências ou isso, aquilo, outro. Não. Como espírito cósmico, hoje ele nos mostra que a saída está pelo viés do amor, que ele soube mais do que nunca nos mostrar. O poder do amor unido ao poder da oração e unido ao poder da ação, porque a ação do Padre Pio está ali. De todas as que ele fez, está lá o Hospital de Solleva della Sofferenza. Toda a estrutura à volta daquilo, partidas de um frade humilde, que, como disse aquele vidente em Petreutina, que a mãe dele levava sempre lá e consultava, Magela, pelas mãos dessa criança passará dinheiro, mas ele nunca terá nada. Não precisava, ele tinha tudo, sempre teve tudo. Ele seguiu a regra de São João da Cruz. É nada possuindo que eu tudo tenho, que eu tudo possuo. Porque tudo que tu tens é meu Pai, como disse o Cristo. Mas sem que isto fosse uma posse egóica. Apenas uma posse no sentido de mordomia, no bom sentido da palavra. Né? O mordomo é o que cuida, é o que gere, é o que organiza, é o que direciona. Esse é o bom mordomo. E assim foi Padre Pio. Bom mordomo dos seus dons, da sua mediunidade, da sua sensibilidade que usou para fazer o bem. Bom mordomo da sua energia poderosa, inclusive a energia sexual, que ele soube transmutar integralmente, mostrar e vencer todas as intrigas, tudo aquilo, repito, até os 77 anos, gente. Né? Lutou com essas acusações e venceu todas elas, e hoje é venerado no mundo inteiro. Ele sabe, é um ser atemporal. E eu disse a vocês que eu falaria a vocês de vidas anteriores, sem querer dar a ninguém, isso aqui é uma visão que eu tenho. Na verdade, eu tenho a percepção que Padre Pio foi o profeta Natan, que foi um dos grandes profetas, esteve ao lado de Davi e foi aquele que chamou Davi à ordem, né? No momento em que havia aquela ligação com Bathsheba. Ele foi Lázaro, né? Eleazar, o grande amigo de Jesus, e foi depois
na família franciscana, Frei Rufino, que era parente material, primo de Santa Clara. E eu tomei um susto muito grande, porque eu já tendo essa intuição, uma vez, nas vezes que eu tive a graça e a alegria de poder estar em Assisi, na igreja da Porciúncula, tem uma capelinha do trânsito, onde tem um afresco, onde estão os companheiros de São Francisco. E não é a surpresa, qual não foi, quando eu vejo o Frei Rufino, a cara de Padre Pio. Quem quiser ir lá ver, às vezes hoje tudo tem no YouTube, né? Procurem ver a Capela do Trânsito e vocês vão ver lá um frade muito parecido com o Padre Pio. Aquele é o Frei Rufino. Porque sempre foi, né? Francisco dizia isso, se tem um santo na nossa ordem já agora aqui, esse é Frei Rufino. Já está canonizado em vida. Né? E recebeu essa missão gloriosa de ser essa luz do mundo, de ser um outro Cristo, com toda a sua plenitude, né? Vivendo a humanidade intensamente para mostrar que a santidade não está divorciada do nosso estado humano. Esse é um grande engano de todos nós. Então vamos lá, gente, para o nosso momento agora, que o que importa é o nosso trabalho prático. Nós temos feito aqui, lembrar que nós vivemos tempos difíceis, que nós temos sofrimento à nossa volta. Padre Pio continua, toda essa comunidade de espíritos cósmicos e de todos os espíritos voltados ao trabalho do bem estão nesse trabalho incessante ao qual a gente pode se associar. Né? E esse momento final do nosso encontro, a gente tem feito isso sempre, mas muito mais agora, é para que nós possamos nos valer e podermos em conjunto, todos nós sem exceção, sermos canais vivos para formar um canal só. E esse canal se juntar a esse trabalho enorme de luz que está sendo feito, porque se o mundo precisa hoje de tanta coisa, essa doença enorme que nós estamos vendo, social, não adianta nem a gente não quer nem falar disso, gente, porque todo mundo sabe, né, o que nós estamos passando no mundo. Só vou falar uma coisinha para vocês. No Evangelho de Lucas, e também eu acho que no de Marcos, Jesus fala dos tempos, não sabe se quando é, né? E a gente não sabe se é hoje, amanhã ou depois. Mas ele diz assim, naqueles tempos, que são os tempos que nós vivemos certamente hoje, quando eu digo hoje, eu acho que desde o início do século XXI, até antes, né? Acho que desde o início do século XIX já são esses tempos. Vai haver um momento que o amor, guardem essa frase, o amor se esfriará de quase todos. Isso está nos Evangelhos. Eu acho que se tem uma frase que a gente pode pensar, é essa. Os tempos de hoje são tempos em que o amor está se esfriando. E quando ele esfria, coisas tomam a aparência errada. Tem gente que vai dizer, o Cristo está ali, o Cristo está aqui, e ele mesmo disse, não acreditem. Não tem ninguém que possa dizer que sou eu ou que venha em meu nome, se não fizer o que eu faço. Se as obras deles não forem as minhas, porque as minhas obras não são minhas, são do Pai. E o Pai não julga, o Pai ama. Então, se não houver amor, esqueçam. Pode ter a melhor fantasia, o melhor discurso, não está ligada à energia crística. Dito isto, vamos nos conectar. E eu tenho usado ultimamente salmos específicos para que a gente possa ter, através do salmo, uma ponte, uma ferramenta, melhor dizendo, para aqueles que assim quiserem nos conectar. E os salmos não são livros próprios de qualquer religião. Na verdade, estão presentes intensamente nas religiões ligadas ao cristianismo e na origem deles, que é a tradição hebraica. Mas Yogananda tinha uma adoração pelo livro de Salmos, ele sabia o que tinha aqui, ele sabia a codificação. Todos os grandes mestres, o próprio Cristo, se vocês olharem os evangelhos, ele usa o Salmo mais de 50 vezes, trechos, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu abri hoje a esmo, nos outros dias eu escolhi, e veio só uma frase, é nela que eu vou me buscar hoje, vai ser ela, só essa frase, não vai ser o Salmo inteiro. Essa frase diz assim em português. Eu vou ler um pouquinho antes dela, porque é interessante, né? Porque a gente acredita que sacrifícios, naquela época se sacrificava materialmente bichos no templo,
E nesse tempo, no Salmo 50 está escrito: porventura, eu me alimento de carne de novilhos ou do sangue de cabritos? Oferece, meu filho, antes um sacrifício de gratidão e cumpre os teus votos para com o Eterno. Agora está a frase que eu quero trabalhar com vocês, porque isso é que é a necessidade de hoje. Então veio para mim isso. Eu acho que Deus permita que tenha sido orientação direta do nosso Padre Pio tão querido. Clama por mim na hora da aflição, e eu te ampararei, e tu me glorificarás. Isso está em outros salmos. Tem vários salmos que tem exatamente esta: clama por mim. Não é apenas gritar ou esbravejar. O clamor, ele pode ser silencioso, ele pode nascer lá do fundo, mas ele movimenta forças inauditas, forças ocultas, no bom sentido, dentro da nossa alma. Esse clamor verdadeiro rompe os portais celestes, arromba, como dizia um grande mestre cabalístico, a porta dos céus. Principalmente quando vem de um coração materno, principalmente quando vem de um coração que quer e enxerga alguém que precisa e necessita dessa luz. Portanto, o clamor na hora da aflição é uma força incoercível. Padre Pio dizia isso. Tem várias citações deles, todos vocês já devem ter imaginado algumas aí. Que ele dizia isso: não há possibilidade de uma oração ser sem resposta. Ele não disse nenhuma novidade. Nosso mestre, o mestre de Nazaré, tão amado nosso, disse: que filho, que pai, desculpem, é aquele que o filho, ao lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, um pão, lhe dará uma pedra? Se vós, que sois maus, são capazes de dar boas dádivas aos seus filhos, imagine o Pai Celeste. Olha que contrassenso dizer que Jesus veio aqui preconizar sofrimento nesse mundo. Não! Nenhum avatar vem preconizar sofrimento obrigatório, nem necessário, nem como um caminho que era o caminho da ser sofrer porque tem que sofrer. Não, o sofrimento é uma decorrência de escolhas. Mas se as escolhas mudam, principalmente as escolhas internas, se nós abrimos o nosso coração, deixamos de fazer com que a nossa língua seja instrumento de assassinatos vibratórios, se deixamos fazer com que o nosso coração receba o amor incondicional, somos, portanto, capazes de fazer as mesmas coisas que o Cristo fez. Olha quem fez: Padre Pio. Quantos fenômenos, quantas curas. E não é só ele. Nós podemos ser também. E quando clamamos, o Pai vai ouvir, a Mãe vai ouvir, porque Deus é Pai e é Mãe. Em hebraico, quem compartilhou com a gente na Gávea, lembra que eu peguei, né? No Salmo 27, uma frase, lá na Gávea, lá atrás, né, chamava Shema Adonai, Koli Ekra, Vechaneni Vaneni. Ouve a minha clamor e me responde. E aí eu até vou conjugar hoje, então, aqui, né, no Salmo 27, algo muito semelhante a esta frase que eu disse agora aqui. Shema Adonai, Koli Ekra, Vechaneni Vaneni. Escuta a minha voz, ó Eterno, tem misericórdia de mim e concede-me a tua resposta quando a ti eu clamar. Eu abri a esmo essa hoje, que é menor, e diz: Ukraini beyom tzara, achaletzra utechabedeni. Vou repetir para vocês: Ukraini beyom tzara, achaletzra utechabedeni. Mais uma vez: Ukraini beyom tzara, achaletzra utchabedeni, Ukraini beyom tzara, achaletza, utchabedeni. Ukraini beyom tzara, achaletza, utchabedeni. Que esse clamor possa surgir do mais profundo da nossa alma. Vamos preparar, vamos respirar agora, em conjunto. Vamos mentalizar esse momento com a nossa respiração, nos auxiliando, porque não há estado de oração nem estado de meditação que possa ser efetivo, separado de uma meditação, de uma respiração consciente. Respirar conscientemente abre os portais interiores dos nossos centros de luz, os chakras,
dos altares, dos santuários, dos tabernáculos, na linguagem mais ocidental, mas é sempre o mesmo. Os dedos divinos dentro de nós. Como ouvimos uma vez uma entidade dizer, nós temos milhares de dedos dessa mão sagrada, porque somos imagem e semelhança. Então vamos imaginar nesse instante, nós todos, respirando conscientemente, vamos puxar o ar, porque não duvidem, nós temos agora ao nosso lado, cada um de nós, Padre Pio, como ser cósmico. Ele pode bilocar, trilocar, multilocar a sua consciência. E os seus emissários, os nossos anjos de guarda, ao nosso lado, e ao respirarmos, junto com o ar, aspiramos a luz que eles nos trazem, refrigerando as nossas almas, regenerando as nossas almas, retificando as nossas almas, refazendo em nossa alma a fibra real, única da presença divina. As fibras da nossa alma são todas elas divinas. E nesse momento, cada um de nós possa perceber essa luz, nos sentirmos todos conectados pelo coração, como componentes de um grande colar cósmico, cada um de nós uma pequena esfera. Nossa aura se expande e vai se conectando uma a outra através do fio que liga os nossos corações. E nesse momento esta cura se expanda, porque não queremos para nós. Estamos falando todo o tempo aqui que o ego não será o nosso Senhor. E portanto, se assim não é, que possam nesse instante receber também, e que nós sejamos humildes, sim, mas efetivos, condutores dessa energia. Todos aqueles que necessitem, sejam eles conhecidos nossos, ou sejam irmãos que vivem o sofrimento em qualquer lugar desse planeta, por qualquer motivo, que essa luz se conecte a tantas outras luzes, de tantas criaturas que oram, em todas as tradições espirituais, em todas as religiões. Não há restrição para a luz, para o amor. Luz e amor são liberdade, são verdade. Não há preponderância, porque não há maiores ou melhores na espiritualidade, porque a verdadeira espiritualidade é uma. E que nesse momento possam receber os que sofrem pela doença que nos atinge, com princípios que não conhecemos, que não dominamos, mas podemos clamar pela cura, e que sejam curados, não só eles, mas todos aqueles que sofrem de qualquer motivo, por qualquer motivo. E agora, que nós tragamos para nossos amados, que eles recebam, nós possamos trazer essa luz, nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros e companheiras, nossos amigos, aqueles que se chamam nossos inimigos, porque todos nós temos esses que ainda caminham conosco de forma desarmônica, que eles possam receber esta luz, e a força dessa luz nos defende, nos protege, mas ao mesmo tempo também cura. Que Padre Pio possa ser o condutor do fio dessa nossa oração até o altar sagrado, a presença do Divino, nosso Criador, Pai e Mãe. E que nós, ao nos concentrarmos nesse tabernáculo, tenhamos a grata surpresa de que Ele está nos céus, mas está também na terra, porque está em nós. E com os pés sobre o chão, e com o coração, as mãos, e o templo superior da nossa presença nesse mundo, o chakra das 1000 pétalas, nós possamos estar também no alto, sobre o chão e no céu, de modo que o alto,
e o que está embaixo sejam um só. E que isto seja a cura. Esta cura se irradie a todas as nossas necessidades, cada um de nós as tem específicas na vida, que essas necessidades possam ser olhadas nesse momento por Padre Pio, pela sua bênção, pelo seu amor e pelas suas filhas espirituais, pelo espírito de Cleonice Morcalzi, que tanta luz tem e que nesse momento brilha ao lado de Padre Pio, como uma outra Santa Chiara, como uma outra Fra Jacopa dei Sette Soli, ao lado da Mãe, vibrando, iluminando, curando. E eu mais uma vez repito a frase em hebraico como um mantra sagrado, pois assim são os salmos: Ukraini beyom tzara, achaletzecha, utchabedeni. Clama por mim na hora da aflição, que eu te ampararei e tu me glorificarás. O que significa isso? Teremos concedida o peixe, o pão que pedimos, a graça. E isso significa a glória verdadeira. Glória é isso, é compreender a grandeza e o poder da natureza e da presença divina. Isto é dar glória ao Senhor, nada mais do que isso. Não é apenas lábios que falam, é o olho que vê, o coração que sente. Esta é a verdadeira glória. Que nós possamos nesse momento sentir cada um de nós. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio, para que nós possamos sentir nesse silêncio a realidade da presença divina através do Padre Pio. É muita energia, gente. Essa luz seja viva no coração de cada um de nós e através de nós chegue a muitos. Que esse momento seja, ainda que numa distância enorme, semelhante ao momento em que Padre Pio levava a hóstia consagrada nas suas missas e ali ficava, imerso na presença divina. Que cada um de nós esteja imerso nesse momento, na presença divina, sentindo cada fibra, cada célula, cada canto do nosso ser tocado por essa luz. E em profunda gratidão, certos que haveremos e havemos de glorificar, nesse sentido que aqui
compartilhamos a presença divina em nossas vidas. Porque o pai e a mãe não querem filhos que sofram. O pai e a mãe querem filhos que expressem a plenitude em todos os sentidos da imagem e semelhança que tem como seu Criador, pai e mãe. Nós possamos continuar nessa caminhada absolutamente certos de que somos todos nós capazes de refletir esses raios, essa luz. Somos seres, nós todos, divinos. Deusas e deuses. Não no sentido egóico, mas no sentido real. Amém, realmente, gente. Obrigado. Gratidão. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. De suas mãos desprendem rosas, de seu coração Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz. Lá do alto das estrelas, nos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. De suas mãos desprendem rosas, de seu coração Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. De suas mãos desprendem rosas, de seu coração Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz.